Olha aí, meu amigo, o Lula, conforme eu já tinha adiantado aqui para vocês, não foi nos atos oficiais das centrais sindicais do 1º de maio, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, sim, trabalhando em pleno feriado. O Lula não participou para não passar vergonha e fez muito bem, porque olha só, os atos foram flopados, como era de se esperar. Obviamente, mesmo aqui, né, com sorteio de carro, inclusive, para chamar o pessoal, não conseguiram juntar gente para ter uma galera expressiva, para fazer um peso ali e etc. É aquela história, ninguém vai nesses atos de fato, só a pelegada mesmo ali, e não tem pelego suficiente para fazer o negócio se tornar de fato relevante. Inclusive aqui, a Erika Hilton falou, culpou o show da Lady Gaga pelo fato do ato estar esvaziado lá na Avenida Paulista. Acredite ou não. Pois é, o ato aqui foi realmente muito pequeno, só aquelas fotos fechadinhas, estrutura tem palco, aquele negócio gigantesco, mas é aquele caso, tem mais gente no palanque do que gente lá embaixo assistindo. De fato, participação de ministros, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. O que o Lula fez foi um pronunciamento em redes sociais, falando, dentre outras coisas, né, pelo fim da escala 6.1, não se comprometeu, mas falou que vão iniciar os debates a esse respeito, uma clara cortina de fumaça para tentar encobrir o escândalo do INSS, todo mundo bem azeitadinho ali. O senhor Luiz Marinho, por exemplo, que é o ministro do Trabalho e Emprego, também embarcou nesse debate nada, né? Nessa enganação, nessa sacanagem política desse pessoal. As redes sociais estão cheias de gente de esquerda repercutindo esse negócio político de esquerda, falando de fim da escala 6x1 e aquela coisa toda. Embora todos nós saibamos que isso é completamente insustentável. Fundação Getúlio Vargas estimou que o fim da jornada 6x1 retiraria R$500 bilhão da economia. Pois é só esse o tamanho do buraco que seria causado por essa brincadeira sindicalista esquerdista dessa turma. O pior é saber que o Lula tá tão desesperado que ele é capaz de fazer uma loucura dessas, sim. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, ninguém foi nesses atos, nesses eventos, uma coisa completamente flopada, né? Que sortearam 10 carros, meu amigo, esse pessoal tem dinheiro, tá? Apesar disso, o público foi menor do que o esperado e já não estavam esperando muita coisa de fato, né? Aqueles citam, não tem um número, né? O pessoal falou que milhares de pessoas participaram do evento. Sei não, viu? Eles falaram que aqui que tem áreas não ocupadas ali ao fundo do campo ali, né? Onde aconteceu e tudo mais. Dizem que no ano passado deu 2.000 pessoas, não deu. Deu centenas de pessoas, na melhor das hipóteses, não chegou a 1.000 pessoas participando, não, mentira do pessoal. Agora, supostamente, esses atos aqui já chegaram a reunir 900.000 pessoas. Duvido muito que o sindicato já juntou tanta gente assim. Enfim, né, os números aqui são baixos mesmo, de fato. Um monte de sindicatos, né, que é Força Sindical, CSB, CTB, UGT, Nova Central Sindical de Trabalhadores, né, Central Sindical de Trabalhadores e Pública, é isso mesmo? O troço não tem concordância, né? E a CUT participou como convidada porque o evento oficial dela foi lá em São Bernardo do Campo, a terra do Lula. Você pode ver que tem uma bandeirinha aqui, né, de pelo fim da escala 6x1, aquela coisa, mas a verdade, né, que convenhamos, feriadão, ninguém quer ficar indo participar de evento de pelegada, não. O pessoal quer curtir o feriado de fato pra, né, curtir o dia, ficar participando disso não leva a lugar nenhum. Aqui tem, dá pra ver o Luiz Marinho aqui em cima. Eu sei que tinha mais ministros participando também dessa brincadeira aqui. Tinha gente graúda participando. E não deu ninguém, no fim das contas, mais gente no palanque do que lá no meio do povo, como era de se esperar. E aí a Erika Hilton tem a desculpa perfeita para explicar. Opa, a desculpa perfeita para explicar
esse flop, mais esse fracasso. Se liga só. Estamos nas ruas passando nesse dia 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Rapaz, que vozinha, né? Eu nunca tinha ouvido ela falando não, mas que vozinha grossa, né? Mas, enfim, uma desculpa mais do que esfarrapada para tentar justificar o injustificável. E bem, o Lula não quis se comprometer, ficar mais feio ainda a situação para ele, né? Então, ele fez um pronunciamento que, na verdade, acho que foi publicado ontem, passou nas redes sociais ontem, enfim, parabenizando o trabalhador, aquela coisa de sempre. É típico haver um pronunciamento do presidente no dia 1º de maio aqui e tudo mais. Só que ele entrou no tópico, falou da questão do INSS, falou da questão do imposto de renda e etc. E entrou no tópico da escala 6x1, aí que o problema começa. De fato, vou botar aqui para você ouvir. Calma que é só esse trechinho, 30 segundos, né? Mas vamos lá. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Veja que ele não se compromete, portanto, não falou que vai fazer um projeto de lei, uma PEC, tem que ser uma PEC, que vai endossar a PEC que já existe, nada. Vamos fazer um debate, vamos conversar com setores da sociedade, etc. É o famoso, tá, depois a gente vê aí se a gente faz, sabe? Não há comprometimento real, coisa nenhuma. Mas ele deu um aceno nesse sentido e agora o que não faltam são pessoas falando disso aí. O próprio Luiz Marinho falou a respeito desse tema aqui, inclusive falou que o Brasil vive num mau momento por causa da taxa de juros. Eu não sei o que ministro do Trabalho tem a ver com isso aí, mas ele entrou aqui no ponto também da escala 6x1, falou que tem que ter um convencimento, tem que ter mobilização, não sei o que para acontecer, para fazer isso aí de fato acontecer, né? Enfim, ele disse aqui que a redução da jornada de trabalho, na ideia, na concepção dele, a solução que ele originalmente pontuou, né, de 44 para 40 horas, que não é novidade, tem muita gente que já propõe isso aqui, mas o tema voltou a entrar nos tópicos, aí ser tratado em vários comentários, postagens e etc. Uma grande bobagem, sem sombra de dúvidas, e que não tem a menor chance de funcionar na prática. O grande problema é que o Lula tá tão desesperado que ele vai fazer de tudo. Vai fazer o diabo para conseguir se manter viável para o ano que vem. Tá tentando de todas as formas e não consegue. A popularidade dele só faz cair mês após mês. Então ele vai tentar algo sem sombra de dúvidas, apelativo, algo desesperado para se manter viável, para tentar se reeleger no próximo ano. Pode ser que ele entre nessa questão aqui com mais força do fim da escala 6x1. Isso vai ser uma hecatombe completa, sem sombra de dúvidas, conforme eu adiantei aqui. O fim da jornada 6x1 traria aqui uma retirada de mais de R$500 bilhão da economia brasileira, caso ela fosse adotada de fato, né? Enfim, pessoal, eles considerando aqui uma jornada quase 40 horas de fato aqui, né? Então, na verdade, isso aqui cairia mais ainda se fossem as 36 horas propostas lá pela PEC da Érica Hilton. Então, realmente, é um negócio altamente prejudicial para a sociedade brasileira. Nem preciso explicar por que isso aqui é um problema. Redução na carga horária, bem como aumento salarial. Isso só acontece via aumento de produtividade. Isso não existe no Brasil. Isso aqui só encareceria tudo. No final das contas, ou faria os salários caírem bruscamente, ou faria os preços dos produtos subirem para um caramba, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, conforme eu adiantei, o Lula tá desesperado. Ele vai tentar a todo custo
resolver os seus problemas de capital político ou de falta deste, inclusive apelando para isso. É um risco que nós corremos. Meu amigo, a situação no INSS está cada vez pior. Você sabe muito bem todo o drama que muitas pessoas viveram durante muito tempo, perdendo dinheiro, sendo roubadas por esse esquema criminoso. E bem, agora alguém tem que ser penalizado, ou muitas pessoas têm que ser penalizadas, responsabilizadas pelo que aconteceu. E é claro que o Stefanuto, o ex-presidente do INSS, já rodou, e rodou muito rapidamente, diga-se de passagem, porque a situação é realmente feia, mas o nome Carlos Lupe segue aí sendo sondado como o provável, a bola da vez, aquele que vai rodar muito em breve. É um ponto que eu tenho sempre falado aqui no meu canal. Eu acredito que ele vai rodar sim, a situação dele já é insustentável. E veja que já começam a surgir notícias de que o Lula está sendo pressionado e começa a cogitar a demissão do Carlos Lupe, ministro da Previdência. Pois é, meu amigo, motivos tem de sobra. Agora, o grande ponto é que o governo está demorando para tomar essa decisão. E eu falo para você, eu torço para que demore muito, porque quanto mais o governo demorar, mais ele prova que não está nem aí para os prejudicados nessa história do INSS. Veja aqui que tem ministro do governo, o senhor Márcio Macedo aqui, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, que defendeu a permanência do Carlos Lupe no cargo. Então a Gleisi Hoffmann também, o pessoal tá querendo manter o sujeito ali, mesmo com a ampla quantidade de provas que nós temos de que ele não agiu da forma como deveria. Não tô falando que o cara é corrupto, nem nada disso, mas ele se omitiu de agir. Isso deveria ser suficiente para tirá-lo desse cargo, principalmente neste momento em que cada vez mais notícias aparecem. Olha só, aposentados com deficiência e analfabetos foram vítimas desse esquema. São pessoas vulneráveis, pessoas que podem ser roubadas com mais facilidade. E esses bandidos não perdoaram nem essas pessoas. E olha só, aquele sindicato do Frei Chico, que é o irmão do Lula, recebeu uma dispensa, meu amigo, em junho de 2024. Então não foi na época do Bolsonaro, não. Foi agora no governo Lula, menos de um ano atrás, para não precisar apresentar dados biometria para fazer os descontos, ou seja, o INSS facilitou para que esse sindicato pudesse roubar mais pessoas, um absurdo completo. Vamos conversar sobre esses temas então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. E lá vamos nós com quase 3 minutos de introdução de novo, né? Esse assunto me deixa um pouco revoltado. Mas veja, o Carlos Lupe, eu volto a dizer, roubou, fraudou, não tem nada ligando as fraudes a ele no primeiro momento. Pode ser que alguma investigação mostre, pode sim acontecer. Não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas, até o presente momento, não é disso que se trata os problemas dele. A grande questão, de fato, é ele não agiu de forma tempestiva, ele não agiu com a celeridade que o caso exigia, empurrou com a barriga e deixou que um problema que estava na casa de centenas de milhões de reais ao ano se tornasse um problema de bilhões de reais ao ano. Esse cara tem que ser responsabilizado de alguma forma, pelo menos no primeiro momento sendo demitido do cargo. Não há o que se falar em defesa dele, não há como defender o Carlos Lupe nessa situação. De tal forma que alguns auxiliares do presidente Lula, em caráter de anonimato, é claro, já admitem como real a possibilidade dele ser demitido por causa dessa crise toda aqui. Inclusive, o Lula tá mais revoltado não com o que aconteceu, ele não tá nem aí para os idosos, para os aposentados, para os beneficiários. O Lula tá cagando para essas pessoas. O problema é que o Carlos Lupe não se ajuda e não ajuda o governo. As declarações que ele tem dado para a imprensa são absurdas, meu amigo. São realmente uma coisa assim impressionante. O cara enfia os pés pelas mãos de fato. O governo avalia que uma semana decorrida
do início dessa crise toda, e o Carlos Lupe não conseguiu oferecer boas soluções, e isso tem prejudicado, de fato, a imagem do governo Lula e vai continuar prejudicando sem sombra de dúvidas. Então, não é impossível que esse cara não vá ser demitido, né? Há probabilidade disso acontecer, e eu volto a dizer, eu acredito que ele vai acabar caindo, é o cenário mais provável, sem sombra de dúvidas. Então, parece que o Lula vai começar a conversar com os investigados agora, ali, a partir de hoje, a partir de ontem, né? Mas, enfim, para depois ele tomar a decisão nesse respeito. Enfim, a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Tem aqui o Márcio Macedo passando pano, falando que não tem nada contra o Carlos Lupe, mas a verdade é que, conforme eu disse, o problema não é a culpa criminal, o problema é a falta de ação que permitiu que um problema que já era algo grave se tornasse uma catástrofe completa. Mas eu torço para que o Lula demore o máximo possível para demitir o Carlos Lupe. Por quê? O Carlos Lupe vai ser demitido se não aparecer nenhum grande escândalo contra ele, nenhuma atrocidade. Ele vai ser demitido por causa do que já se sabe. Então, se nós já sabemos qual que é o problema, o que está acontecendo, por que o governo não o demitiu imediatamente, como fez lá com o Stefanuto, o ex-presidente do INSS? Então vai ficar claro que o governo não se importou em momento algum com os prejudicados nesse esquema, estava apenas tentando blindar os seus nessa brincadeira, nessa história grotesca que nós acompanhamos. Então, quanto mais tempo demorar para demitir o cara, melhor, porque vai depreciar ainda mais a imagem pública do Lula. Isso aí já está custando muito caro para ele, e meu palpite é que nós vamos ver o reflexo disso nas próximas pesquisas eleitorais, pesquisas de aprovação e etc. E a coisa vai ficando pior, meu amigo. Olha só, veja aqui, por exemplo, né, um aposentado aqui, olha só, o aposentado lá de Manacaparu, lá no Amazonas, ele precisava aqui, né, olha só, ele estava vinculado à Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz de São Gabriel da Cachoeira. Ele precisaria de quase 30 horas de deslocamento entre táxi e barco para chegar neste local, para estar vinculado a essa associação de alguma forma, um senhor de 78 anos. Então, como que ele foi associado? Ele rodou isso tudo para ir atrás de uma associação específica de outro município? O pessoal dessa associação foi na casa dele, no meio do mato, sei lá onde que ele mora, para fazer a associação dele? Obviamente que isso não aconteceu. Então, tem aqui pessoas vinculadas a entidades e municípios de outros entidades e sindicatos em outros municípios que não são o que eles moram. Quanto mais se investiga isso aqui, meu amigo, pior a situação fica. Isso já está bastante claro. E olha só, aquele sindicato, né? Como é que é o nome dele aqui? O Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. E por que diabos tem que ter sindicato para quem não trabalha? Mas, enfim, olha só. O Frei Chico, que é o irmão do Lula, que não é nem Frei, não tem nada de religioso, e nem é Chico, porque ele não se chama Francisco, esse sindicato ganhou uma moralzinha do INSS, porque ele atuou sem cumprir os requisitos mínimos exigidos para realizar os descontos em benefícios previdenciários. Então, não só esse Sindinap, também aqui a COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, elas não validaram a biometria facial dos beneficiários, algo que permitiria reduzir bastante essa fraude, porque se precisa de fazer a leitura da face do aposentado, esse pessoal teria que ir atrás de aposentado por aposentado e convencê-los a ter esse desconto, e não fazer como a coisa provavelmente foi feita de maneira automatizada. Então, a direção do INSS autorizou uma regra transitória em junho do ano passado, aqui a solução biométrica transitória, para permitir a inclusão de novos descontos associativos
sem ter a validação completa. Olha que absurdo. E aí a gente começa a entender por que os descontos subiram tanto em 2024. Tá cada vez mais claro isso aqui. Então tem, inclusive, nomes do alto escalão do INSS que estão envolvidos nessas investigações, eram responsáveis, de fato, pela liberação indevida desses descontos e que foram afastados. Ou seja, quanto mais se mexe nisso aqui, pior a situação fica. Isso aqui vai impactar bastante na imagem pública do Lula, sim. Carlos Lupe vai rodar. A situação dele é insustentável, mas eu torço para que demore bastante para o filme do Lula ficar cada vez mais queimado. Olha aí, meu amigo, parece que o Reino Unido está cansando de ser woke. Pois é, alguns dias atrás eu trouxe uma notícia, algumas semanas na verdade, falando sobre definição de homem e mulher lá na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, de forma geral, uma decisão da Suprema Corte lá do país. E agora temos essa notícia relacionada aos esportes. As mulheres trans estão proibidas de participar dos eventos esportivos oficiais, tanto da Federação Inglesa quanto da Federação Escocesa. Essa decisão foi tomada na sequência daquela outra que eu falei, da Suprema Corte Britânica, que reconhece as mulheres por seu sexo biológico. Aquela pergunta, né? O que é uma mulher? Pois é, a Suprema Corte respondeu assim: mulher é toda aquela pessoa que nasce como mulher, independentemente de como ela se identifica mais para frente. E a partir dessa decisão, que vai embasar muita coisa daqui para frente, sem sombra de dúvidas, as federações decidiram tirar as mulheres, então, trans do futebol feminino. E aí, isso é certo? Isso é errado? Do ponto de vista libertário, do ponto de vista moral, qual é o tipo de atitude correta nesse caso? Vamos conversar sobre esse tema, que na prática nada mais é do que mais uma repercussão de uma onda anti-woke que nós estamos vendo por toda parte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a notícia que eu falei anteriormente é essa aqui, ó. Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans, uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Ou seja, eu não sou especialista em Constituição do Reino Unido, como que funciona os países constituintes dessa nação chamada Reino Unido, a saber, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, porque tem algumas particularidades, mas por ser a Suprema Corte do Reino Unido com base numa requisição de ativistas lá da Escócia, acredito que isso valha para o Reino Unido todo. Então a definição foi essa aqui, que uma mulher, então, né, a definição de mulher na legislação de igualdade se refere a uma mulher biológica e sexo biológico, porque isso dava uma confusão danada, porque você cria, já é uma coisa woke, a criação de medidas de igualdade, porque se você tem tantas mulheres, tantos homens no serviço público, você tem que ter o mesmo número de mulheres também, e coisas do tipo. E aí levantou-se a questão, ok, vai ter as cotas aí, tudo separado, mas e as mulheres trans, que na verdade são homens que se identificam com mulheres? Elas vão entrar nessa vaga separada para elas, com base nessa questão que estava, convenhamos, estava dando mais problema justamente pela onda woke, pelo fato de ser tantas minorias querendo ali disputar por protagonismo, que acaba havendo esse tipo de contradição, esse tipo de conflito, e a Suprema Corte resolveu decidir em favor das mulheres biológicas, que é uma pauta, por exemplo, que a J.K. Rowling, que é inglesa, vem defendendo há muito tempo, e ela não é de direita, ela não é conservadora, muito pelo contrário, ela é uma feminista declarada, uma progressista declarada, mas ela defende o direito das mulheres biológicas, aquelas que nasceram como mulheres, e não as mulheres trans, e ela já reclamou várias vezes, já foi criticada pra um caramba por causa do seu posicionamento. Agora, as federações de futebol do Reino Unido, pelo menos duas, já se manifestaram também
nesse sentido que pode mostrar uma mudança de ares, sem dúvidas. Veja aqui que a Associação de Futebol aqui diz do Reino Unido. Não tenho certeza, eu acho que é a Associação de Futebol da Inglaterra. Deixa eu ver a outra notícia aqui. Federação Escocesa, ok. E aqui, ó, Federação de Futebol Inglesa. Então, na verdade, foi a Federação Inglesa que fez essa decisão nova, só que a Federação Escocesa já tinha tomado essa decisão antes também. Tem as federações diferentes ali para cada um dos países constituintes do Reino Unido, tanto que esses países disputam, por exemplo, a Copa do Mundo separados. Tem a seleção da Inglaterra, tem do País de Gales, tem da Escócia, enfim. Aí a Federação Escocesa já tinha tomado essa decisão também, lembrando que essa história de reclamar disso no Supremo lá do Reino Unido começou na Escócia de fato, e enfim, a Federação da Inglaterra seguiu os passos logo na sequência. A partir de 1º de junho, essa regulamentação vai entrar em vigor, a modificação nas regras vai entrar em vigor para essa federação e já vai valer para a temporada 2025-2026 na Escócia. Começa na metade do ano, é diferente do que acontece aqui no Brasil, que é no começo do ano. Então, aqui tem a explicação das entidades, né, da Federação Inglesa, da Scottish FA também, falando a esse respeito aqui e tudo mais. Enfim, esse negócio do problema, vamos colocar assim, de pessoas trans nos esportes não é nenhuma novidade. Isso já causou discussão na natação, já causou discussão no MMA, no vôlei e, é claro, no futebol. Os motivos são evidentes. Quando você tem um homem biológico, uma pessoa que nasceu como homem e decide se tornar mulher depois, fazendo uma cirurgia de redesignação sexual ou não, tratamento hormonal, etc. Quando isso aí acontece, você tem, é claro, uma vantagem física considerável, ainda que com a questão da redução dessa vantagem depois por hormônios, etc. Constituição óssea, constituição muscular, capacidade pulmonar, a própria estrutura física, tudo isso já está plenamente desenvolvido e não vai ter um retrocesso disso, pelo menos não na idade competitiva da pessoa. Depois que ela tiver, será 50 anos, 60, aí sim. Até acredito que possa acontecer, acontece com todo mundo, mas na idade competitiva, 30 anos, 20 e poucos anos, é pouco provável que haja tempo suficiente para qualquer tratamento hormonal igualar as condições. E o que a gente vê na prática é justamente isso. Atletas trans tendo muita vantagem em relação às mulheres. O que a gente não vê são mulheres trans, aliás, homens trans. É confuso esse negócio, eu vivo embolando, né? Homens trans, ou seja, mulheres que se consideram homens, ingressando nesses esportes. É uma mulher que agora se considera como um homem, está fazendo tratamento hormonal e vai jogar futebol. Nunca vi isso aí. Pode ter um caso ou outro. Eu nunca vi. Entrar num esporte de luta. Que homem que vai querer lutar com um homem trans? Bater numa mulher biológica? É uma coisa completamente absurda. Agora, isso acontece muito no esporte feminino. Por quê? Porque a vantagem é considerável. O grande problema dessa história toda é esse. Ah, é preconceito. Ah, é transfobia. Não, é uma questão de justiça, competitividade. Quando você tem uma pessoa que claramente tem uma condição física superior, dada a sua biologia, a sua origem biológica ser de outro sexo, isso tira completamente a competitividade das outras atletas que nasceram como mulheres. De fato, é uma coisa evidente, é uma coisa gritante e que mostra apenas que essa bandeira woke, essa coisa de inclusividade a qualquer custo, em qualquer circunstância, como resposta para qualquer reclamação, não faz o menor sentido. Prejudica até outras pautas, porque esse negócio de futebol feminino, por exemplo, é uma pauta tipicamente colocada como progressista. Isso de que você tem que gostar do futebol feminino, você tem que assistir, você tem que comprar o ingresso para ir lá no estádio, etc.
veja que a sobreposição da pauta trans em cima dessa pauta da igualdade nos esportes acaba prejudicando essa segunda pauta, que é a mais antiga. Então é por isso que nós estamos vendo esse tipo de coisa. A agenda woke está indo tão longe, está passando tanto dos limites, que nem o pessoal da própria agenda woke, mas um pouco mais contido, consegue lidar com esse cenário. Então, né, meu amigo, o problema do INSS segue aí a todo vapor. A gente não sabe para onde que a coisa vai. Na verdade, não dá nem para saber o tamanho da fraude exata. Eu falei recentemente aqui no canal que tem indícios de que outras empresas, outras instituições também fizeram descontos expressivos e não estão sendo investigadas, pelo menos neste primeiro momento. Ou seja, podemos estar de fato diante de uma situação que é ainda pior do que se espera, do que se imagina em questão de valores, inclusive. Pois bem, trabalhamos hoje com os dados disponíveis, 6,3 bilhões de reais de descontos não autorizados, pessoas que foram lesadas em suas aposentadorias, em suas pensões, em seus benefícios previdenciários. E a grande questão que fica é como esse pessoal vai ser ressarcido, porque é justo que isso aconteça. Descontos foram indevidos, essas pessoas foram roubadas. Pois bem, supostamente esse é um desejo de primeira necessidade do governo Lula. Porém, o senhor Fernando Haddad afirmou que o governo vai sim, vai fazer aí algum tipo de reembolso para as pessoas, mas a maneira como isso vai acontecer ainda não está indefinida. Ou seja, não se sabe, não é possível precisar de que maneira esse reembolso vai ser feito, o que nos leva à seguinte questão: será que ele de fato vai acontecer? Ou os idosos, os prejudicados nessa história, vão ficar a ver navios? Vamos conversar sobre esse tema, sobre as falas do Haddad, sobre comentários a respeito dessas falas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, temos as informações aqui então, de que o Fernando Haddad, né, está sendo aí o porta-voz do governo. Nesse sentido, de acordo com o que ele falou aqui, a orientação do governo é de, evidentemente, palavras dele, reparar o dano a pessoas que foram lesadas com descontos indevidos no INSS, mas não há ainda a menor ideia de como isso vai acontecer. Nas palavras do Haddad, não foi formatada a forma de fazer esse reembolso. Lembrando que não são 6 mil reais, não são 6 milhões de reais, são 6 bilhões de reais. E hoje o orçamento do governo está mais do que estrangulado. Como que isso aqui vai ser acertado, eu não faço ideia. Eu também já comentei aqui no canal que uma deputada do PSOL, que eu não vou me lembrar agora quem que é, salvo engano, ela é do Rio Grande do Sul. Ela sugeriu, até mesmo para o pessoal do governo, que fosse feito um pedido junto ao Congresso Nacional para liberar crédito extraordinário a fim de ressarcir as pessoas que foram lesadas. O que isso significa na prática? Crédito extraordinário é direito do governo gastar um dinheiro que não está no orçamento. Obviamente, esse dinheiro não vai vir de arrecadação, não vai vir de corte em outras áreas, vai vir de um endividamento maior. Então o governo vai ter que emitir dívida para cobrir esse crédito, para trazer o recurso para dentro do orçamento e compensar isso aí que está sendo colocado. Em tese, isso aí é uma proposta ainda nada efetivo. Mas, obviamente, se estamos falando de um aumento de uma dívida que está batendo R$ 1 trilhão nominal, tá quase isso a cada 12 meses, eu vivo trazendo esse número para o canal para a gente ter uma dimensão do problema. Então, isso significa que, na verdade, esse dinheiro dos idosos, dos pensionistas, dos beneficiários do INSS, vai ser devolvido para eles, né, podemos colocar assim, em forma de mais inflação para todo mundo, inclusive para eles. Ou seja, todos nós vamos pagar a fatura dessa falcatrua. Tudo bem que não foi isso que o Fernando Haddad falou, porque ele não falou nada, não se comprometeu com nada, obviamente. Então, nas palavras dele, o governo está no aguardo da CGU e da AGU
para depois esse assunto ser tratado. O assunto do quê? Do ressarcimento. E a questão ainda está no âmbito da CGU. Não se sabe de fato se isso aqui vai evoluir de alguma forma e qual vai ser a solução mágica apontada pelo governo. Pois bem, o pessoal obviamente está criticando bastante essa questão. Veja aqui que o Josias, que faz comentários, né, o Josias de Souza, é colunista do UOL, comentou a respeito desse tema, falou que a fala do Haddad sobre o ressarcimento às vítimas do INSS é cruel, além de ser crua. Então é algo bastante desumano. Por quê? As pessoas foram lesadas, foram roubadas. Os números são claros. Um monte de gente do norte, do nordeste, pessoas analfabetas, pessoas doentes, os mais vulneráveis, os mais fragilizados, aquelas pessoas que poderiam mais facilmente ser ludibriadas, pessoas que não têm condições até de instrução de procurar ali nos dados do INSS, no aplicativo de celular, para ver o extrato, para saber exatamente o que está recebendo, o que está sendo descontado. Pessoas que poderiam ser lesadas por mais tempo. Então, é culpa do governo Lula isso aqui, tá? Eles foram avisados em 2023 do problema, quando o problema não era tão grave assim ainda. Não fizeram nada, deixaram os velhinhos ser roubados. Tem um monte de gente que tem envolvimento bastante claro nessa história. O Stefanuto, do INSS, o indicado lá que o Carlos Lupe indicou para o cargo de procurador do INSS, essas pessoas vão ter que dar explicações à justiça sobre suas ações ou sobre suas omissões nesse caso. Então veja que não dá para tirar a culpa do governo Lula dessa história. Ele teria que dar um jeito de ressarcir isso aí, mas bem, não vai funcionar dessa maneira. Por quê? Tecnicamente, no primeiro lugar, falando aqui uma questão de justiça, e no primeiro lugar, os sindicatos, essas instituições, são as responsáveis por ressarcir esses valores, fazer a devolução disso, eventualmente com alguma indenização. Só que isso só vai acontecer depois que houver um processo jurídico, e a gente não sabe como isso vai acontecer, se tem que ser individualizado, se cada pessoa lesada tem que abrir um processo judicial para tentar reaver os valores, ou se isso vai ser de forma coletiva, não dá para precisar nada a esse respeito. Ou então se isso vai ser de forma coletiva, né? Mas o grande ponto é, primeiro, uma ação judicial, para depois reaver os valores. Parece que já congelaram uma grande parte de valores dessas instituições, mas não chega nem a metade do que foi desviado. Então, pode ser que não tenha dinheiro para ressarcir todo mundo nessa história. Depois, o que vai acontecer? O próprio Josias afirma aqui que quando essa decisão sair, as instituições já vão ter desaparecido, evaporado no ar, porque elas só foram criadas com essa finalidade: lesar os aposentados, provavelmente com algum plano de fuga para quando desse errado. Deu problema, já aciona o plano de fuga para salvar esses recursos e não ter que devolver nada no final das contas, porque vai ser impossível rastrear esses valores. No segundo plano, tem também os servidores públicos que permitiram esse tipo de assalto, esse tipo de fraude aos beneficiários do INSS. Eles também, em tese, podem vir a ser responsabilizados, inclusive em matéria de grana, principalmente se ficar comprovado que eles receberam dinheiro nisso. Então, só na última camada é que o governo judicialmente pode ser acionado para ressarcir isso aí. Então, o que o Haddad está fazendo com base nessa informação é enxugando as mãos, lavando e enxugando as mãos, dizendo: então vamos ressarcir sim, um dia, talvez, quem sabe, pode vir valor, pode vir dinheiro de algum lugar. Enquanto isso, as pessoas que foram cruelmente lesadas, especialmente neste desgoverno Lula, vão ficar a ver navios de fato. Olha aí, meu amigo, mais uma excelente notícia econômica da Argentina. Pois é, o país dos hermanos, sob o governo do Javier Milei, não cansa de nos impressionar. Que coisa fantástica! Agora, o senhor Luiz Caputo, que é o ministro da Economia e também o porta-voz do governo Javier Milei, afirmou que a Argentina vai cortar impostos de exportação para uma série de produtos,
para facilitar a venda deles no exterior e para torná-los mais competitivos lá fora. Pois é. E sabe por que o governo da Argentina consegue cortar esses impostos? Porque fez a lição de casa direitinho, resolveu o problema fiscal do país e deixou uma margem tão considerável de superávit fiscal, superávit financeiro, depois de pagar os juros da dívida, que o governo pode se dar ao luxo de fazer uma redução nas receitas, de fazer uma, entre aspas, renúncia fiscal. É assim que se faz um programa de corte de impostos, com uma austeridade correta e que, obviamente, vai dar muito certo, como tudo tem acontecido dessa forma na Argentina, e vai possibilitar também com que a economia se desenvolva ainda mais, se recupere bastante. Vai colaborar aí para os 5% de crescimento econômico que a Argentina deve medir em 2025. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Este aqui é um anúncio, conforme eu disse, feito pelo senhor Luiz Caputo ontem, quarta-feira, dia 30, estou gravando este vídeo no feriado, dia 1º de maio. Sim, estamos trabalhando aí todos os dias. Faz parte. Enfim, ele publicou no Twitter, fez um grande post aqui. Aliás, você pode me seguir aqui no Twitter, tá? Procura lá Quintessência. O arroba é EssênciaQuint. Então você pode procurar, me encontrar por lá, me seguir, porque eu sempre posto coisas diferentes nesta rede social. Enfim, o Luiz Caputo postou o seguinte. Então, as retenções na fonte sobre exportações industriais serão eliminadas. Serão eliminadas. Isso aqui vai começar a vigorar a partir de... Acho que não tem a data aqui exatamente quando que vai começar, mas, de fato, o que ele coloca aqui é o seguinte, que o governo vai eliminar impostos de exportação sobre 88% dos produtos industriais. Olha que coisa, meu amigo. Uma grande quantidade, de fato, de itens que vão ser isentos dessa tarifa, isentos desse valor, obviamente vão ficar mais baratos para exportação, vão se tornar mais competitivos lá fora, o que é muito importante, de fato. Então, são, ao todo, 4.411 produtos que não vão ter que pagar esse imposto retido na fonte de 3% a 4,5% sobre o valor da mercadoria. Um imposto bastante expressivo, diga-se de passagem. Vai ter uma redução considerável no valor final do produto com essa isenção para alguns produtos aqui. 4,5% é muita coisa, meu amigo. É a diferença entre vender e não vender, porque os mercados são muito competitivos, sem sombra de dúvidas. Enfim, o decreto não foi publicado ainda, ele está informando isso aqui, mas vai ser publicado no Diário Oficial da União, segundo o que ele falou, nos próximos dias. Então já deve estar prontinho esse documento aí. Então o governo vai eliminar os impostos de exportação de produtos manufaturados, o que aumentará a competitividade da indústria local e impulsionará as exportações. Inicialmente, 3.580 empresas vão ser beneficiadas, cerca de 40% das exportadoras. Ah, mas são 88% dos produtos, vai beneficiar só 40%? É porque os produtos mais expressivos da cadeia produtiva, os que têm mais capacidade de exportação no atual momento, não vão receber esse benefício agora, pelo menos. Eventualmente podem acabar recebendo também. Depois a gente vai ver quais produtos que não vão ter esse tipo de benefício. E aí, então, de acordo ainda com o que o Luiz Caputo falou, no ano de 2024, essas empresas, o valor total de exportação delas acumulou quase 4 bilhões de dólares, o que as transforma, sem sombra de dúvidas, em um setor bastante relevante da economia da Argentina. Continuando com o post do Luiz Caputo, olha só, coisas que vão ser isentas aqui. Peças agrícolas, produtos de fundição, máquinas agrícolas, óptica, vidro, autopeças, máquinas e equipamentos, relógios, preparações sanguíneas, hormônios produzidos pela indústria farmacêutica, como tubos, cabos e inseticidas.
Também aqui para produtos de alto valor agregado, como cosméticos, peças de motores e autopeças, como bombas, válvulas, engrenagens, plásticos e metais, entre outros. Então tem bastante coisa, sem sombra de dúvidas. E aí o Luiz Caputo explica por que que isso aí pode ser feito de fato. Por que que o governo da Argentina consegue fazer essa renúncia fiscal. Olha só, a reorganização das contas públicas permite continuar reduzindo impostos distorsivos. Continuar porque o governo da Argentina já retirou alguns. Obviamente, o governo não vai começar reduzindo os impostos mais expressivos para não desequilibrar o orçamento público numa sentada só e causar toda uma celeuma. Ah, mas imposto é roubo. Concordo plenamente, o Estado não deve existir. Ok. Vamos falar da realidade de um governo. Há um governo, há uma máquina estatal e como gerir isso então? Tente sacanear menos a população. Veja que o governo Milei tem feito isso com maestria. Olha só, o governo, na prática, reduziu os gastos para diminuir o lado da despesa no orçamento e ter uma gordurinha. Ter ali um valor superavitário entre receitas e despesas. No primeiro momento, isso aí. Por quê? O grande problema da economia da Argentina não era carga tributária, não era excesso de burocracia. Isso tudo é problemático, com certeza. Mas o grande problema, o problema capital a ser combatido, era justamente a inflação, que vinha da impressão desenfreada de moeda para custear a dívida pública da Argentina. No mecanismo que já estava tão deteriorado que não só o Tesouro imprimia dívida, como o Banco Central também imprimia dívida. Então era uma bola de neve que vinha crescendo cada vez mais. O governo Milei acabou com essa farra, cortou gastos, cortou na carne do Estado para reduzir todo esse déficit e transformá-lo em um superávit logo de cara, superávit nominal, depois de pagar o serviço da dívida pública, que é uma raridade em qualquer país que seja. E o Milei conseguiu fazer isso aí praticamente em todos os meses do governo dele, tá? Em decorrência disso, com esse superávit, eu já vinha falando há algum tempo. O governo tem duas alternativas com esse superávit. Claro, o governo populista vai fazer o quê? Vai aumentar o gasto para equilibrar a conta. Aumento de gasto, meu amigo, você sabe que não tem fim. O céu é o limite. Então, um governo austero, um governo equilibrado como o do Javier Milei na Argentina, tem duas alternativas nesse caso. A primeira é pegar esse superávit e pagar a dívida, reduzir o montante da dívida, porque esse montante vai reduzir, inclusive, o serviço da dívida no futuro, vai permitir ao governo pagar menos juros da dívida lá na frente e ter mais superávit. Então é uma possibilidade. E a outra possibilidade é gastar essa gordurinha cortando impostos, justamente para tirar o peso do Estado de sobre a economia. Agora que a inflação está controlada, esse problema já não é o problema que havia antes, começa a se olhar para outros lados. O excesso de burocracia, o governo Milei tem melhorado muito nesse sentido também. E carga tributária. O que fazer? Cortar impostos na medida do possível dentro desse programa de austeridade. Então o Caputo falou basicamente isso aqui. É o Toto Caputo, né? O apelido dele. Enfim, aí em janeiro de 2025, a Secretaria de Indústria e Comércio do Ministério da Economia, ele é ministro da Economia da Argentina, eliminou os impostos de exportação sobre atividades agroindustriais das economias regionais e as cadeias de valor, ou seja, itens que decorrem a partir aí da agricultura, tecidos, papelão, papel e outras coisas assim e tudo mais. Porque essas retenções, imposto retido na fonte, que é pior ainda, não dá nem tempo da empresa sonegar. Isso aqui, de acordo com o que ele falou, e ele está correto, obviamente, isso aí afastou a competitividade dessas empresas e as desencorajou de exportar. Então, né, a indústria vai ficar praticamente isenta do pagamento desses impostos, com exceção desses setores aqui, ó. Insumos básicos, como siderurgia, alumínio, petroquímica e indústria automobilística, que ele disse que são bastante difundidos. Ou seja, são setores que já estão dando conta do recado e que, neste primeiro momento, conseguem se virar bem, ainda que com essas tarifas. Não se descartou por completo, porém,
que em algum momento esses setores também sejam beneficiados. Mais uma vitória para a Argentina, mais uma vitória para o povo argentino, mais um passo rumo à plena recuperação econômica. Parabéns para todos os envolvidos. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.